pastor Léo disse que estava com no coração, meditando essa semana muito sobre a pessoa de Davi. E eu sempre digo, pastor Léo, que na Bíblia vai existir alguns nomes que eles são símbolo de uma representação profética, eles são símbolo de um movimento de Deus, e eles são símbolos de uma faceta de Deus. A Bíblia fala que Elias é um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mostrando que ele é um ser humano como qualquer outro, mas ao mesmo tempo ele é o símbolo de uma representatividade. Ele é uma representatividade de um movimento profético na Bíblia. Haja visto que quando Jesus se transfigura, ele estava ali. Ele não estava ali como uma pessoa ou como um profeta. Ele estava ali como uma simbologia do universo profético. Moisés não estava ali como um legislador. Ele estava ali como um símbolo da lei. Quando Jesus transfigura, quem que ele apresenta? O Elias estava ali, Moisés estava ali, e os discípulos também estavam ali representando a igreja. E Deus estava ali dizendo, olha, aqui está Elias, os profetas, aqui está Moisés, a lei, aqui estão os discípulos, a igreja, só que eu quero que vocês ouçam esse homem aqui, o meu filho. A ele ouvi. Então ele estava dizendo, eles estavam, são representatividades, quer que seja do bem ou que é do mal. Faraó não é uma pessoa. Faraó é uma tipologia de um movimento do reino das trevas. Jezabel não é uma pessoa. Jezabel é uma simbologia do movimento das trevas. Mas quando Deus quis personificar esse espírito para que a gente pudesse compreender como ele se movimenta na vida humana, então está a Jezabel lá para a gente ver as suas características. Então, Adão, ele era um homem como qualquer outro, mas ele é uma simbologia profética. Uma simbologia de quem? Uma simbologia do Cristo. Por isso que Adão, quando Adão come do fruto proibido, ele não foi meramente um comer do fruto proibido. Existe o Adão humano, existe o Adão profético. O Adão humano, ele comeu por desobediência. Mas como ele representa Cristo, o profético não comeu por desobediência. Porque quando Eva comeu do fruto e trouxe a ele falou, e agora, Eva? Você comeu e você vai morrer. Nós vamos se separar. Só tem uma forma da gente não se separar. Se eu comer e morrer também. Morrer também. Então, por quê? Porque foi isso que o Cristo fez. Quando a sua esposa, a humanidade, a igreja, comeu do fruto proibido e morreu, o que ele fez? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele achasse uma justiça de Deus. Ele comeu do pecado também, morreu para que o Pai, ressuscitando Cristo, ressuscitasse também a sua esposa, que era a igreja. Então o Adão humano comeu por desobediência, o profético comeu por fidelidade a uma aliança. Porque há o humano e há o profético na Bíblia. Moisés não entrou na terra prometida porque ele desobedeceu a Deus. Deus falou, fala com a rocha, e ele feriu a rocha. Então isso lhe custou o preço da não entrada. O humano, o profético não. O humano não entrou por desobediência. O Moisés profético não entrou por quê? Porque ele representa a lei e a entrada é por graça. E isso mesmo se aplica a Davi. Existe o Davi humano, que nós vamos aprender com seus erros, com as suas quedas, mas existe o Davi profético. Davi é o símbolo do governo de Deus sobre a face da terra. Por isso que antes do governo de Deus vir, que é Davi, vem um governo chamado Saul. Saul é o símbolo de um governo humano, que ele é regido por um sistema diabólico. Davi é o símbolo de um governo divino, regido por um sistema celestial. Por isso que Saul, ele morre com a espada, porque só a palavra mata Saul para que Deus governe, que é o governo de Deus. E Davi, ele é o símbolo da governança de Deus. Ele é o símbolo do governo de Deus. E símbolo de um governo paternal de Deus. Por isso que o Davi humano, ele tem muita coisa para a gente aprender com ele, com seus defeitos e acertos, mas tem a faceta profética de você compreender Por isso que o governo dele não tem fim. exatamente. Por isso que Jesus se permitiu ser chamado filho de Davi. Porque, na verdade, Davi, ele é uma simbologia de Deus. Sabe quando Deus fala para Abraão, quando a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé? Você acha que a fé nasceu num homem? Acho que não.
Então, o pai da fé não é um homem, o pai da fé quem é? O pai da fé é Deus. Por que que ele ganhou esse título? Porque Deus disse para Abraão: Abraão, você tem fé para matar o seu filho? Se você tiver, eu quero que você faça isso, porque eu preciso de uma representatividade na terra daquilo que eu vou fazer com o meu. Uau. E quando ele se propôs a fazer o que Deus faria com o seu filho, ele ganhou de Deus o seu próprio nome, porque quando você representa Deus na íntegra, ele te dá o nome dele para você na face da terra. Porque o pai da fé é Deus, o pai da fé não é um homem. O pai da fé. Mas está escrito em Abraão, quando você entende profeticamente, você vai entender que a fé nasce em Deus. É ele que nos deu a fé. A mesma coisa é Davi nessa perspectiva. Quando Deus fala para Davi, Davi fala para Deus, Deus, eu quero construir uma casa para você morar. E ele falou assim, você não vai construir, você vai levantar os recursos, teu filho constrói. Era o que Deus estava fazendo. Ele levantou os recursos e o filho construiu a capacidade dele morar em mim. Essa casa sou eu. Uau. Então, na verdade, ele estava representando, é uma representatividade profética do próprio pai. No E, profético, desculpa te cortar, no profético, quando a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus, como você entende isso nessa então, leitura toda? porque na verdade, Davi, ele traz todas as prerrogativas da nova aliança. É uma coisa fantástica, porque ele traz todas as prerrogativas da nova aliança nele. Teria que ser uma pessoa nascida de novo para viver como Davi viveu. Davi entendeu que Deus não queria sacrifício. Davi entendeu que Deus queria um coração apaixonado. Mas isso só com o novo nascimento poderia ser possível. Então é complicado você olhar para Davi e ver como ele andou nas prerrogativas da nova aliança. Ele adorou em espírito e verdade, ele conheceu o coração de Deus. Para você ter uma ideia, como Davi andava nas prerrogativas da nova aliança, que Deus, quando Davi pecou, Davi caiu, e Deus falou para Davi assim: o que você fez escondido, teus filhos farão à luz do dia. E mais tarde, os filhos de Davi deitavam com as concubinas, não numa cama, No terraço. no terraço. Mas Davi deitou com Betseba onde? Numa cama. Mas olhou com ela para ela onde? No terraço. Porque na nova aliança, se você olhar, você já adulterou. Então ele, entendeu? Por isso que eles vieram deitar com as concubinas ali no terraço e não na cama. Porque Deus trabalhava com Davi nas prerrogativas da nova aliança. Ele é uma simbologia mesmo do governo de Deus. Só um minuto. Ó, você que nos assiste aí, se eu fosse você, eu convidava amigos para estar nos assistindo, que o que está sendo liberado aqui nesse momento é algo divino, é algo do céu, e eu creio que vai edificar muito a tua vida. Vamos lá, sério, continua aí, desculpa. E Davi, ele não só é um símbolo do governo de Deus, como é um símbolo da paternidade de Deus no espírito, porque humanamente ele nem foi o melhor pai, porque ele não foi pai de um biológico, ele foi pai de uma geração, ele foi pai de uma nação, e ele é o recomeço de Deus, por isso que ele é o oitavo filho, porque o 8 na Bíblia é um recomeço. Pós-dilúvio eram 8 almas, a circuncisão era no 8º dia, Esther era a 8ª rainha, e Davi o 8º filho. Uau. Porque são os recomeços de Deus. É a retomada, como um homem é circuncidado no 8º dia, porque a circuncisão fala do novo nascimento, que é o recomeço de Deus com o homem. Então, Fala da aliança também, né? mas é a retomada, é quando você se torna filho. O homem perdeu a filiação, e na circuncisão ele voltava a ser filho. Perfeito. E o novo nascimento é a circuncisão do coração. Já não é mais a circuncisão da carne, do prepúcio, é um recomeço de Deus. E Davi, ele trazia todas essas prerrogativas muito fortes, ele tinha a capacidade de fazer coisas que você não lia Davi. Você não consegue ler Davi na carne. Se você for ler Davi na carne, você vai querer Saul, você não vai querer Davi. Porque você tem que ler Davi no espírito. Davi no espírito, ele é aquele cara inexplicável. Você tem dificuldade de ler Davi. Por exemplo, quando Davi, o fruto do adultério, que era o filho, a criança estava para morrer, ele ficou ali 7 dias jejuando, chorando, a ponto que as pessoas, os mais próximos diziam: ó, meu rei, levanta daí. O pessoal ficou com pena mesmo de Davi. Ele disse: não, não, não. Quando a criança morre, ele levanta, toma banho, põe a roupa, unge a cabeça, põe um banquete. E as pessoas dizem: não, não, agora você tem que sofrer, que essa criança morreu. Aí ele estava nos ensinando muitas coisas.
A Bíblia diz que quando os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. Ali ele perdeu o relógio de Deus, ele caiu. Agora, quando ele volta para o relógio de Deus, as pessoas queriam que ele se levantasse quando era o tempo de chorar, e agora chorasse quando era tempo de levantar. Ele disse, não, não, já saí do relógio de Deus, eu não volto mais para o relógio do homem. Eu estou no relógio de Deus. O que Davi estava nos ensinando? Davi recebeu 2 palavras do Senhor. 2 palavras ele recebeu ali, quando ele foi revelado seu adultério. O profeta disse, ok, Davi, quando Davi fala, pequei contra Deus, contra o Senhor, e ele disse, tranquilo, o teu pecado está perdoado, mas a criança que vem de ti, essa não vai viver. E ele passou, quando a criança adoeceu, ele ficou 7 dias na presença de Deus. 7 na Bíblia não está falando de 7 dias físico, mas de um processo, um ciclo completo de Deus. Ele chorou por 7 dias ali. Você sabe muito bem qual foi a oração de Davi, embora a Bíblia não relate, mas ele estava ali diante de Deus em Deus. Essa criança não fez nada de errado. Quem fez foi eu. Mata-me a mim, não mata essa criança. Mas o filho de Davi estava morrendo. E ele sofreu toda aquela dor. E foi até o fim. E a criança morreu porque Deus liberou uma palavra, ela vai morrer. Só que Deus não liberou só essa palavra. Deus liberou outra palavra e disse, seu pecado está perdoado. Então, Davi, quando ele experimentou 100% da palavra, da sentença que era da desobediência, que era o produto da morte, ele disse, já que eu experimentei 100% dessa verdade, da transgressão, da dor de desobedecer, eu também vou viver 100% da outra palavra. E qual que é? É que eu sou perdoado. Então eu vou me levantar como perdoado, vou viver como perdoado e vou andar como perdoado. Se eu e você já experimentamos tantas coisas doloridas das nossas ações de transgressão, então também experimenta a plenitude de que você está perdoado. Amém. Se levante como perdoado, ande como perdoado. Davi estava nos ensinando uma coisa ali, nos ensinando a enterrar aquilo que já morreu na nossa vida. Tem coisa que já É muito morreu. profundo. E você não tinha com ela nas costas? Não. Enterre o que já morreu na sua vida. Esse é o grande problema, né, Gisele? As pessoas elas continuam carregando, né? Situações que já passaram, né? Elas continuam carregando, né? Pastor Léo, tem uma historinha de um homem que estava na beira da estrada e passou um carro de boi. E aquele homem estava na beira da estrada sentado assim, um velhinho sentado e um saco de pedra no seu lado. Aquele homem do carro de boi parou e disse, senhor quer uma carona? Disse, quero, sim. Aí veio, pegou o saco de pedra, sentou no carro de boi com o homem. E o cara do carro de boi perguntou, o que é isso? Não, eu estou fazendo um muro de pedra em casa, eu fui quebrar umas pedras, estou levando para casa. Aí passou mais ou menos 1 quilômetro, o homem do carro do boi olhou para o lado, senhor, você está com esse saco de pedra nas costas? Pelo amor de Deus, foi para isso que ele deu uma carona, põe um saco de pedra ali atrás, disse, não, os bois já estão levando nós dois, deixa que o saco de pedra o leve. Então tem coisa que Jesus já levou, mas eu insisto, está nas minhas costas. A gente muitas vezes está igual aquele homem, carregando fardos que Jesus já levou, carregando pesos que ele já levou. Então, não, coloca aí, sabe, às vezes a gente se vê nessa condição. Meu fardo é leve, meu jugo é suave, né? Mas como é que você enxerga o momento em que o profeta Samuel ele chega na casa de Davi para ungir ali um dos filhos de Jessé como rei de Israel? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus já havia saído de Saul, né? Já havia rejeitado Saul. Como é que você enxerga isso? Saul estava no governo. Aqui importa pensar, pastor Léo, que tem uma coisa que Deus propõe desde o início, onde ele rejeita o primeiro e ele estabelece o segundo. Então, Abraão teve 2 filhos, Ismael primeiro, que ele rejeitou, estabeleceu o segundo, que era Isaac. Isaac teve gêmeos, que ele rejeitou o primeiro, que era Esaú, estabeleceu o segundo, que era Jacó. Jacó teve 12 filhos e um ilustre, chamado José, que tinha 2 crianças, que quando o patriarca estava para morrer, ele chama o pai para abençoar os netos, a mão é trocada, a direita vai para o mais novo, aí o José diz, pai, o senhor já está velho, está cego, está trocando, não, deixa assim. Aí se José vai para o Egito, nasce uma grande nação lá dentro, escrava, e Deus resolve tirar. Quando Deus resolve tirar pelas mãos de quem? De um homem chamado Moisés. Sobe no monte, traz a tábua da lei, a primeira ele quebra, Deus reescreve, porque Deus estabelece a segunda.
a primeira geração que sai. Não entra, quem entra é a O segunda. que é isso? E quando você chega lá, um rei é estabelecido. Esse primeiro rei é rejeitado, o segundo que é estabelecido. Só um minutinho, volta de novo aí porque assim, eu peguei, mas não sei se o pessoal pegou. Fala de novo aí da tábua aí, por favor. Moisés sobe e Deus escreve na tábua da lei, nas leis na tábua, ele desce. Ele quebra, porque essa primeira lei foi escrita em Adão, caiu em Adão, por isso que está quebrada. A segunda, que é reescrita, que vale. Amém. Então, o primeiro rei fala do que é destituído, o segundo é escolhido. Não são muitos outros, porque depois a referência é o segundo. Perfeito. E esse segundo, que é Davi, ele tenta fazer uma casa para Deus. Essa casa, ela é quebrada, destruída por Nabucodonosor. Então se resolve fazer uma segunda e Deus fala que a glória da segunda é maior que a primeira. Porque todo o tempo está falando da minha queda em Adão e a minha retomada em Cristo. Na verdade, eu caí em Adão e fui rejeitado em Adão, em Ismael, e fui rejeitado em Esaú, enfim. E nessa segunda casa, que é Cristo em vós, esperança da glória, é a glória dessa casa, Uau. será maior que a primeira. Então, todo o tempo Deus está falando sobre esse aspecto, profeticamente falando, nesse aspecto. Então, Davi fala do governo de Deus. O governo de Davi se estabelecer, o de Saul precisou ser destituído. Mas importa dizer que quando Deus destituiu o governo de Saul, ele ainda governou por 40 anos. E enquanto isso, Davi já estava ungido também. Porque esses dois governos eles são paralelos. Ismael e Isaac viviam junto, Esaú e Jacó viviam junto. Só que um tem que ser destituído. Enquanto Saul não for destituído desse tribunal, Davi não governa, Uau. porque está falando da natureza da carne e da natureza do espírito. Por isso que Davi Por isso que o apóstolo Paulo diz que é uma luta constante. Assim, exatamente. né? Entre a carne e o espírito. Claro, Jesus quando Os dois querem governar. ele foi Uau. para Jerusalém, ele pediu um burro, uma mula que nunca tinha sido montada. Se você for desfilar no meio de uma multidão, você vai pedir um cavalo que nunca foi montado, um burro que nunca foi montado. Os discípulos pensaram, a hora que ele subir em cima desse burro, aí ele vai dar um pinote e vai cair lá na frente. O que ele estava dizendo? Está falando que aquela mula é a minha natureza caída, mas ele em cima, o governo do Espírito, vai fazer você. Por isso que Saul cuidava de mula, mas Davi cuidava de ovelha. Porque está falando do governo da carne e do governo do Espírito. Essa é a condição que Deus está tentando mostrar para a gente todo o tempo. Enquanto Saul não sai do trono aqui, Davi não governa, é o governo da carne, é o governo do Espírito. Quando Saul ficava atribulado, que é a alma, que é a carne, minha alma caída, Davi vinha, tocava, ele se aquietava, porque enquanto eu não adoro no Espírito, a minha alma não se aquieta. Eu vou ter que dar subsídio para ela toda hora, para ela, vou ter que suprir as exigências dela. Perfeito. Entende? Mas enquanto você não adora no espírito, a alma não se aquieta de fato e de verdade. Davi tocava a harpa, Saul se aquietava. Isso está falando de dois governos. Isso Davi falava, pode tirar tudo de mim, só não tira o teu espírito. Davi tinha essa consciência total. Então esse Davi profético, que quando Deus falou, Davi, você pecou, você vai ter que perder algumas coisas agora. Infelizmente, vai vir algumas perdas. Davi, no Salmo 50, ele disse, Deus, ok. Se eu tenho que perder, ó, minha coroa de rei está aqui, o trono está aqui, o cajado, reputação, pode tirar tudo, só não tira de mim.